Pessoal, neste tutorial nós vamos entender como fazer uma simulação prática de Shape Keys usando as curvas. Nós vamos usar 3 addons aqui, ativando-os para poder gerar o efeito que precisamos. Eu estou usando a versão 2.91, mas vocês podem me acompanhar a partir de versões 2.8. Vamos ver como funciona essa condição aqui de simulação. Eu vou inicialmente selecionar os 3 objetos e eu posso ocultá-los usando a tecla H. Nós vamos olhar a nossa área pela vista superior ortográfica. Aqui eu tenho o eixo Y, que é a linha verde, e o eixo X, que é a linha vermelha. Para começar o nosso tutorial, nós vamos adicionar 3 addons. Ele é baseado numa pesquisa que eu fiz no canal Creative Word. Eu achei interessante e queria mostrar a vocês como funciona esse recurso, que pode servir aí para alguma necessidade que tenhamos junto a algum projeto. Vamos lá. Vamos em Edit, Editar, e vamos abrir as preferências do Blender. Aqui nós vamos clicar em Addons. E na lupinha nós vamos escrever o nome do primeiro addon, Extra. Vai surgir 2 addons, eu já tenho um aqui ativo, que é o Mesh, mas eu vou usar o Add Curve Extra Objects, então eu vou ativá-lo habilitando. Esse addon vai aparecer lá naquele menu de adição de objetos curvas. Nós vamos selecionar então o segundo addon. Vamos usar aqui o Curve. Esse addon é o Curve Editor, é o Curve Tools, tá? Então nós vamos ativá-lo também. E ele vai aparecer numa barra que fica aqui à direita da 3D View, que está oculta. Para finalizar, nós vamos também selecionar com a palavra Assign o addon chamado Add Curve Assign Shape Keys. Ele também vai aparecer na barra que está à direita. Agora nós vamos começar o nosso tutorial e eu vou tentar demonstrar de que forma prática a gente chega no resultado interessante, baseado nas dicas que eu pesquisei lá com o Creative Word. Então nós vamos vir aqui adicionar uma curva do tipo círculo. Eu vou precisar aqui fazer uma escala da seguinte forma, S.98. Enter. Com essa escala feita, eu vou fazer uma cópia desse círculo usando Shift D, mas vou movimentá-lo pelo eixo Y em 1 metro. Vou digitar Y1. Veja que eu tenho aqui a cópia 1 metro acima do original. Então eu vou selecionar o círculo original e vou deslocá-lo agora pelo eixo X em 1 metro para trás, que é para a esquerda. Então vou usar aqui Gx-1. Para poder fazer o efeito, eu vou acrescentar junto à área um outro objeto extra, curve, que vai ser o retângulo. Esse retângulo inicialmente vai aparecer cheio. Antes de mexer nele ou em qualquer coisa, nós vamos abrir a propriedade e vamos desabilitar o Show em Edit Mode e vamos habilitar a condição 3D. E com esse objeto selecionado, sem mexer em nada, eu vou usar a tecla A para selecionar os outros 2 círculos. Notem que o retângulo manteve-se aqui como objeto ativo. Agora eu vou abrir a barra que está à nossa direita, usando a tecla N de navio. É aqui que eu vou encontrar a guia chamada Edit. Nela está o nosso addon Curve Edit. Nós vamos usar essa opção aqui chamada Intersect e o recurso 2D Curve Boolean. Quando eu clico aqui, ele gera uma fusão dos objetos, criando um contorno. E agora nós voltamos para Object Mode e nós podemos agora selecionar essas linhas do meio, usar a tecla Delete do teclado para apagar e essas 2 curvaturas aqui internas, ó, individualmente e apagando-as. Notem que agora eu já tenho um objeto em forma de um coração, mas se vocês aproximarem bem usando a mãozinha, vocês vão ver que eu tenho uma incorreção aqui, ó, da linha, e mais embaixo, usando a mãozinha, eu tenho uma incorreção aqui. Então nós vamos alinhar isso pelo modo de edição. Vamos entrar com o objeto no Edit Mode, vamos aproximar usando a mãozinha e o zoom, tá? E vamos selecionar apenas os pontos que pertencem a esse filamento. Veja que só ele foi selecionado. Para poder fazer com que ela se alinhe ao outro ponto do círculo, nós vamos usar o Ctrl X. E aqui nós vamos selecionar o ponto que ficou
E vejam que se vocês aproximarem mais ainda, ele tem aqui uma âncora, que eu vou selecionar, que está à direita, vou usar o G para puxá-la, fazendo com que ela se alinhe a essa linha que está aqui, ó, que vai dar o movimento para a formatação do coração. Então eu posso usar o G para deixar bem arredondado aqui nesse processo. Vamos repetir o processo aqui embaixo agora. Eu vou trazer a mãozinha, aproximar, vou selecionar esses dois pontinhos, veja que somente eles estão selecionados, eu vou usar o Ctrl X. Eu vou selecionar o pontinho que ficou, clicar na âncora que está apontando para baixo e vou usar o G para esticar e alinhá-lo à linha que caminha aqui nesse sentido. Usando a tecla A, notem que eu já tenho a forma de um coração e eu vou girá-lo, tendo como base o eixo Z que está apontando para a minha direção. Se vocês olharem aqui, ó, ele está na minha direção. Então eu vou usar o atalho RZ menos 45 para ele girar e ficar em pé, nesse sentido de vista que eu estou vendo aí o objeto. Eu vou ativar o Move, aproveitar o transformador, encostar o cursor na setinha vermelha e vou arrastá-lo aqui para a direita, fazendo com que aquela pontinha do coração dobrada em cima e a ponta de baixo encoste no eixo Y. E voltando ao Object Mode, percebam que eu já tenho uma forma fácil aí de um coração. Eu agora vou dar uma escala a esse coração de 1.5. Vou usar S1.5. Enter. Para fazer a nossa função de transformação com Shape Keys, a gente pode usar outra forma qualquer aí de curva. Nesse caso, eu vou usar uma curva extra do tipo Profiles, que são os perfis. Vou usar para esse exemplo o cicloide, que é uma curva bem interessante. Vocês podem usar qualquer um aí que vocês desejem. Vou usar o S de escala. Usando a opção aqui em Curve Edit chamada Fillet Chamfer. Desculpa o inglês, pessoal, tá? Clicando, eu gero o efeito que eu preciso. Agora, com o efeito gerado, eu volto para o Object Mode e eu tenho duas formas interessantes sendo geradas aí no processo. Posso selecionar a forma principal aqui e posso selecionar o cicloide que eu gerei. E posso voltar aqui na guia que está à direita, vocês vão ver que aparece aqui o Curve Shape Keys. Nós vamos usar o Scroll e temos aqui a opção Assign Shape Keys. Quando eu clicar, o coração irá sumir. Por que que o coração sumiu? Porque eu gerei a chave de transformação desse objeto. Onde é que eu vou ver essa chave de transformação? Se vocês clicarem aqui, ó, na opção de curvas, existe o Shape Keys. Lembre-se que ele gerou aquele efeito de união. Então, se eu seleciono a chave, o Nylon, agora movimentando o Value, vocês vão ter, ó, a transformação daquela forma de um cicloide para um coração. Posso fazer outras coisas aqui com esse objeto? Sim, eu posso gerar perfis para esse objeto. Eu posso, nesse caso, usar aqui a adição de uma outra curva Circle, por exemplo, e selecionando esse objeto, eu volto na guia de geometria e onde eu tenho lá a opção Bevel, no caso aqui da versão 2.91 ou 2.90, vai aparecer uma condição chamada Object. Para quem tem as versões mais antigas não aparece isso, mas já aparece essa opção para vocês selecionarem a curva. E ele se baseia naquele círculo como perfil. Então agora, se eu usar aqui a chave de valor, notem que eu tenho um objeto que tem uma forma, se transforma na outra. Então, se eu quiser desinchar um pouquinho esse processo aqui, nesse caso eu poderia usar o S de escala para diminuir um pouco aqui, ó, a nossa dimensão do objeto circular que está servindo no efeito. Agora, se eu voltar lá para o Shape Keys, selecionando as formas, a chave gera, ó, esse efeito interessante. Vocês podem usar para qualquer
recursos que vocês queiram aí de entrada em seus projetos. Fica aí a dica, bom proveito, até o próximo tutorial.